E aí ele cria o grupo A Ordem dos Iluminados da Bavária, os Illuminati, com essa proposta, né? Vamos juntar pessoas poderosas para a gente derrubar esse antigo regime, né? Dessas monarquias tradicionais. Na Itália, eles passaram esse conhecimento para um cara chamado Giuseppe Mazzini, que foi ali considerado pai da máfia. A máfia tem uma estrutura de sociedade secreta também, uma estrutura iniciática. E os Estados Unidos viram um test drive para esse projeto, para esse pensamento. Os Estados Unidos eles chamam de a experiência americana. A experiência americana é totalmente inspirada nesses conhecimentos, não só filosóficos e iluministas, mas conhecimentos das sociedades secretas também. Esse quem é? É o Inácio de Loyola, né? Ah, tá. Inácio ou Íñigo López, né? Acho que pouca maioria das pessoas não sabia que ele tinha um nome espanhol, né? Total. Então a sociedade dos iluminados, os alumbrados, eles foram perseguidos, né, pelo rei da Espanha e tal, porque eles estavam tentando derrubar o rei. E aí, acho que ele teve essa experiência lá, né, e ele usou um pouco dessas estratégias dos alumbrados nos jesuítas. Porque os jesuítas, em muito sentido, não apenas eles tentaram ganhar dos protestantes evangelizando o mundo inteiro, né? A gente sabe que os primeiros cristãos que vieram aqui eram os jesuítas, né? Primeiro o ocidental que o japonês viu foi um jesuíta, pô. Ali, final dos anos 1500. Inclusive, por causa dos jesuítas querendo chegar nos rincões do mundo antes dos protestantes, tem várias palavras no japonês que vêm do português. Por exemplo? Por exemplo, a mais famosa, arigato. Arigato vem de obrigado, né? Arigato. Eles ouviam o cara falando obrigado, arigato. Ah, é? Arigato. Olha, Lene, aprende essa daí, Lene. Arigato. Então, assim, a primeira estratégia jesuítas era: vamos conquistar o mundo primeiro que os protestantes. A segunda era: vamos nos disfarçar. Aí entra o disfarce, aí entra um negócio meio de CIA, né? Sim. De inteligência, né? Vamos espionar. Então, nesse caso, a proposta a Companhia de Jesus vira quase que uma sociedade secreta, né? Então eles têm essa ideia de se infiltrar, de ficar disfarçado, de espionar, se passar por um protestante para espionar os protestantes. E nessa história, eles acabam ficando muito poderosos também. Porque eles conquistam o mundo e eles estão impregnados em todos os setores do poder. Verdade. Disfarçados, né? Claro. Então os caras não sabiam quem que era jesuíta, quem não era. E aí o que acontece? Num determinado momento o Papa também, assim como tinha feito com os templários, decidiu acabar com os jesuítas. Também? Aí foi uma encrenca terrível, né? Acabou, os jesuítas foram tornados ilegais. Aí nesse período, é claro que os jesuítas vão pensar: a gente precisa montar um plano para voltar ao poder, né? No meio dessa confusão toda, em 1776, lá na Bavária, onde hoje é a Alemanha, na época não era Alemanha ainda, tem um jesuíta professor de direito canônico, que é o Adam Weishaupt, que aí ele monta uma ideia de o seguinte: olha, a gente precisa derrubar esse antigo regime aí das monarquias europeias e criar um governo mais republicano, mais democrático. E aí ele cria o grupo A Ordem dos Iluminados da Bavária, os Illuminati, com essa proposta, né? Vamos juntar pessoas poderosas para a gente derrubar esse antigo regime, né? Dessas monarquias tradicionais. Só que aí o plano foi descoberto, porque um cara estava indo de cavalo de uma cidade para outra levar o plano, aí cai um raio em cima do cara. Porra. É uma história meio lendária, assim. Aí o cara morreu, eletrocutado, os documentos caíram no chão, aí a polícia da Bavária viu, prendeu os caras. Aí um pessoal desses que sobrou foi para a Itália. Na Itália eles passaram esse conhecimento para um cara chamado Giuseppe Mazzini, que foi ali considerado pai da máfia. A máfia tem uma estrutura de sociedade secreta também, uma estrutura iniciática, para a máfia italiana principalmente. E na França também eles continuaram esse trabalho. E aí eles divulgavam essas ideias republicanas democráticas por meio da filosofia iluminista, né? Então o iluminismo tem uma direta relação com os Illuminati, nessa proposta de derrubar o antigo regime das monarquias europeias e instaurar uma democracia ou uma república inspirada na República do Platão, né? Que era? Então, Platão, e Sócrates, né? Na verdade Platão está falando sobre Sócrates ali no livro A República. Eles estão imaginando uma forma melhor de governar, porque na visão deles a democracia propriamente dita não estava dando certo mais. Por quê? Porque antes você tinha na Grécia arcaica, você tem reis que dizem, que você perguntava pro rei: por que você é rei e eu não sou? Ele fala: porque eu sou descendente dos deuses, você é. Então o poder do rei estava calcado numa genealogia divina. Eu sou rei porque meu pai é Zeus, pô.
entendeu? Olha a minha certidão de nascimento. E aí os primeiros filósofos começaram a falar assim, peraí, mas quem garante que os deuses existem mesmo e foram eles que criaram o mundo? Então esse rei, ele se baseava nos cantos lá dos profetas, dos poetas, né? Homero, Hesíodo, Homero da Ilíada e da Odisseia, né? Para quem não se lembra. Esses caras cantavam as histórias dos heróis e dos deuses, e no caso do Hesíodo, ele falava a genealogia de como os reis eram descendentes dos deuses. E aí o que os primeiros filósofos fizeram? Peraí, o mundo não foi criado pelos deuses, não, eles surgiram da matéria. E eles começam a desenvolver a teoria do arqué, ou o que é a origem de tudo. Aí o Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, fala, não, a origem de tudo é a água, porque a água é sólido, líquido e gasoso, então da água sai tudo. Aí o outro vai falar que é um ar infinito, que é o pneuma aperon. Um vai falar que são os átomos, né? O Leucipo e o Demócrito vai falar que tem partículas que a gente não consegue ver, que compõem tudo. Então aquilo ali é uma guerra contra os reis. Né? Eles fizeram a guerra contra os reis através de um movimento meio cultural, intelectual. Né? Depois a Grécia vai evoluindo devagarinho para as tiranias ali. Né? Você tem o Solon, Pisístrato ali. Depois a Grécia, eles convencem os gregos à democracia. Né? Então vamos deixar o pessoal votar. Só que só votava homem e cidadão grego. Né? Mulher e estrangeiro não votava não. Escravo. Então eles criaram como se fosse uma Câmara ali, Câmara dos Deputados e o Senado. Né? A eclesia era a Câmara e o Senado era o bulê. Eclesia da origem é a igreja, inclusive. A palavra igreja vem dessa Câmara dos Deputados. Só que aí o que acontece? Os caras perceberam que nessa democracia da Grécia valia a vontade de quem falava melhor, pô. De quem se expressava melhor, de quem dominava a retórica, que é a arte do convencimento. E aí o que os caras perceberam? Poxa, chega um cara lá que fala uma coisa errada, mas ele fala melhor, fica valendo a vontade dele. Então isso não tá legal. Os caras começaram a perceber que era quem tinha o argumento mais persuasivo ganhava, não era quem estava certo. Até teve um dia lá que de manhã um cara convenceu de uma coisa, à tarde ele convenceu de outra coisa. E todo mundo bateu palma pra ele igual. Acho que eu falei, virou uma bagunça isso. Porque ele convence qualquer coisa. Então alguns, como Sócrates, depois o Platão, começaram a ficar com o pé atrás com esse negócio de democracia. Falei, isso aí é a arte de quem domina a retórica, não é a arte do certo. Aí eles começaram a visualizar um outro tipo de governo. Esse outro tipo de governo é a república. Na república, não é o povão que vota. Na república, você tem os reis filósofos. São pessoas que são treinadas fisicamente, mentalmente, são gênios ali, versados na matemática, em todas as artes, e eles são escolhidos como pessoas especiais ali para governar. Tem até um negócio meio de eugenia, uma coisa meio estranha, que eles falam assim, ó, se tem um cara que é fortão e inteligente, vamos fazer ele casar com uma mulher também forte e inteligente, vai ter um filho forte e inteligente. Então tem um negócio meio de genética ali que tá purificado. Vai desbancando um negócio de Alemanha aí, anos 30, né? Total. Então eles propõem essa ideia de uma república de homens iluminados que vão exercer o governo porque eles são pessoas qualificadas. E aí, essa ideia nas sociedades secretas ela é muito forte. Tanto que leva os caras a montar esse plano aí de derrubar as monarquias europeias. Porque eles querem criar essa democracia. Aí o que acontece? A França, impregnada por essa visão de mundo iluminista, e os Estados Unidos são configurados com base nesse pensamento. E os Estados Unidos viram um test drive para esse projeto, para esse pensamento. Os Estados Unidos eles chamam de a experiência americana. A experiência americana é totalmente inspirada nesses conhecimentos, não só filosóficos e iluministas, mas conhecimentos das sociedades secretas também, de criar uma república onde esses reis filósofos vão reinar. Aí não é coincidência que George Washington, por isso que a capital é Washington, né? Os pais fundadores, né? Benjamin Franklin, John Adams, esses caras, a maioria deles eram maçons, era tudo maçom.